semana. Hoje a nossa aula vai ser sobre matemática, então nós vamos usar o livro de matemática. Vamos falar sobre antecessor e sucessor, vamos falar sobre os números ordinais, vamos falar sobre ordem crescente e decrescente. A professora vai explicar tudo no vídeo, tá bom? Qualquer dúvida pode vir falar comigo, tá? As atividades do livro, a professora só passa a página para vocês fazerem. Por quê? Porque é uma revisão e no vídeo eu estou explicando tudo sobre o que vai acontecer nas páginas que serão feitas. Então, qualquer dúvida pode vir e me procurar, tá bom? Grande beijo, fiquem com Deus. Então, vamos lá. A nossa aula de hoje, então, nós vamos começar, como sempre, colocando o nome da escola, Escola Municipal Estadual Ensino Fundamental Modesto José Moreira, Bálsamo, o nosso dia, que é dia 23 de fevereiro, que é o nosso mês, de 2021, que é o nosso ano, tá? E embaixo, professora Amanda, terceiro ano E, ok? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ordem crescente e ordem decrescente, entre outras coisas que nós vamos estar vendo na atividade de hoje. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre matemática e sobre ordem crescente e decrescente, ou seja, nós vamos relembrar o que vocês já viram no ano passado, ok? Então, vamos lá. Vale a pena ver de novo. Ordem crescente e decrescente. Os números naturais são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e assim por diante. Esses são os nossos números naturais, ok? Que a gente tem mais contato, na verdade, né? Que são os números naturais. E assim como o alfabeto, os números naturais também têm uma ordem. Por quê? O alfabeto não tem a ordem que o A vem depois, que o B vem depois do A, que o C vem depois do B, que se chama ordem alfabética, que nós já estudamos sobre isso. Os numerais também. Os números não são diferentes, porém, eles chamam números, são chamados de ordem numérica, ok? E aí, existe a ordem crescente e a ordem decrescente. A ordem crescente, o próprio nome já diz, crescente, que cresce, ou seja, são os números do menor para o maior, tá? Ordem crescente. Sempre que eu esquecer, fala, nossa, eu não lembro o que é ordem crescente mesmo. Você vai lembrar lá do nominho, ó, ordem crescente, vem de crescer. Ah, se é de crescer, é do menor para o maior. Por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Vai do menor para o maior. E tem o ao contrário, que é o decrescente, que é do maior para o menor. Por exemplo, 4, 3, 2, 1, 0, ok? Então, crescente é do menor para o maior e decrescente é ao contrário, do maior para o menor. E agora que a gente relembrou, nós vamos fazer os exercícios do livro na página 26. Vou mostrar para vocês a página do livro 26, que é bem simples, tá? Que é essa página aqui, ó, tá bom? Que é a ordem crescente e tá falando de ordem decrescente. Super simples, dá para vocês fazerem sozinhos, completar a sequência da ordem crescente e completar a sequência da ordem decrescente. Tentam fazer sozinhos, tá bom? Qualquer dúvida, você chama a professora. Bom, opa, sumiu aqui. Depois, vocês vão dar um pause nas atividades, no vídeo, e vão fazer as atividades da página 26, tá? Aí, agora nós vamos falar de antecessor e sucessor. Então, vamos lá. Antecessor.
de um número natural, de qualquer número inteiro não negativo, é o número que vem imediatamente antes dele na sequência. Então, antecessor é a mesma coisa que a professora sempre fala. Preste atenção na palavrinha. Antecessor é o que vem antes. Então, sempre que eu escutar a palavrinha antecessor, vai me lembrar da palavrinha antes. Então, por exemplo, o antecessor de 3 é 2. Por quê? Porque é o número que vem antes. O antecessor de 5 é 4. Por quê? Porque é o número que vem antes. O antecessor de 10 é 9. Por quê? Porque é o número que vem antes. Tá? Só uma observaçãozinha, ó. O número 0 não possui antecessor, pois ele é o primeiro número natural. Ou seja, a gente começa a nossa numeração dos nossos números naturais do 0. Então, o 0 ele não tem antecessor, porque não tem nem o número que vem antes dele, dos números naturais. Ok? E sucessor de um número natural é o número que vem imediatamente depois dele nessa sequência. Então, se o antecessor é o que vem depois, o sucessor é o que vem. Se o antecessor é o que vem antes, o sucessor é o que vem depois. A gente já ouviu falar várias vezes essa palavrinha sucessor. O sucessor do meu pai vai ser outra pessoa no emprego, ou seja, é o que vai vir depois. E assim com os nossos números. O sucessor é o que vem depois. Quem vem depois? O 3? O 4. Então, o 4 é o sucessor do número 3. O 4 é o que vem depois do número 3. E aí volta de novo. Atividades complementares do livro da página 27. Vocês vão fazer a mesma coisa. Lá na página 27, vai dar outra explicaçãozinha sobre o que é antecessor e sucessor e vocês vão fazer, tá bom? Simples também. Aqui fala que é para fazer em grupo, mas não precisa, porque vocês estão em casa, tá? Qualquer dúvida, venha e fala com a professora. Bom, aí nós vamos agora no caderno. Nós vamos falar dos números ordinais. Nós falamos dos números naturais, que são aqueles números que a gente usa mais no nosso dia a dia e começa a partir do 0. 0, 1, 2, 3. Nós vamos falar agora dos números ordinais. Como o próprio nome já me lembra, ordinais, vem de ordem, posição. Então, os números ordinais são aqueles números usados para se referir a um lugar ou a uma posição ocupada por alguém ou alguma coisa dentro de uma determinada série numérica. Professora, o que é isso? Os números ordinais são aqueles números que a gente usa para colocar em algum lugar ou em alguma posição. Por exemplo, eu sou o segundo na fila do banco. Ou seja, esse segundo, ele me coloca em uma posição. Então, ele é um número ordinal, ele me coloca numa ordem. Eu vou primeiro que você no banheiro. Esse primeiro também é um número ordinal. Por quê? Porque ele me refere a uma ordem. Ou seja, a uma posição. Eu vou primeiro que você, depois você vai. Então, isso se refere a uma posição ocupada por alguém. Ou por algum tipo de objeto ou alguma determinada série numérica, tá? E aí vem os números ordinais, ó. Aí nós temos. Aqui a professora colocou uma tabelinha para vocês poderem ir olhando. São os números ordinais, a gente normalmente tem na cabeça até o 10, que seria o décimo, né? Que é o primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. Mas aqui a professora colocou uma tabelinha até o número 100, para vocês conseguirem ter noção de como que funciona os números ordinais. Então, vamos lá, ó. Opa! Aqui nós temos o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono,
décimo. Aí começa 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º e 20º. Aí volta de novo. 21º, 22º, 23º, 24º, 25º, 26º, 27º, 28º, 29º e 30º. Mas aí, professora, depois do 30º? Vamos voltar de novo, porque os números ordinais também são de base 10. Volta desde lá com o primeiro. 31º, 32º, 33º, 34º. A ordem é o mesmo. Aí chegou no 40, é o 40º. Depois, 41º, 42º, 43º e assim por diante. O 50 é o 50º, né? O 60, 60º. O 70, 70º. O 80, 80º. O 90, 90º. E o 100, que é o 100º, certo? É para questão de conhecimento e vocês vão usar depois para fazer as próximas atividades, essa tabelinha, tá? Então, acho legal copiar essa tabela, tá bom? Se não copiar, volta depois para poder fazer os exercícios. E aqui tá dando um exemplo de onde a gente usa os números ordinais. Por exemplo, em uma fila, a gente tem sempre o primeiro da fila, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e assim por diante. Ou para que isso serve? Para obedecer uma ordem, né? De quem vai primeiro, quem vai ser o segundo, quem vai antes, quem vai depois. Mesma coisa em uma competição. A gente também usa isso para os números ordinais para a pessoa ocupar um lugar. Ou seja, tem o primeiro, que é o grande campeão, tem o segundo, que é o que vem depois, tem o terceiro, que é o que vem depois. Então, os números ordinais a gente usa bastante em várias situações, que eles nos ajudam a determinar uma posição ou um lugar. E aí vem as perguntinhas para vocês responderem. O que vai acontecer aqui? Vocês vão observar a imagem abaixo, depois copie e responda as questões do seu caderno. Então, essa imagem aqui vocês não vão precisar copiar, né? Vocês vão olhar ela e a partir daí copiar as perguntinhas que estão aqui e responder. Então, vamos lá, ó. Observe na fila e responda. 1. O menino de boné ocupa o lugar da fila, ou seja, esse menininho aqui de boné, ele vai ocupar qual lugar da fila será? Vamos ver? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Então, esse menininho ele vai ocupar o 8º lugar da fila, ok? Embaixo, a menina de saia ocupa, vamos procurar a menininha de saia, é essa aqui. Mas por que não é essa? Porque são as mulheres, né? Essa menininha aqui, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Ela ocupa o 7º lugar. A mulher de sombrinha ocupa olha a mulher de sombrinha aqui, vamos ver. Primeiro, segundo, terceiro lugar. O senhor que está de terno e gravata ocupa qual lugar? Esse senhor aqui, ó, ocupa primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar.
O menino com carrinho ocupa qual fila? Esse menininho que está segurando o carrinho. Primeiro, segundo, ocupa o segundo lugar. O dono do cachorro é o... O que ele é o da fila? É o último? Não, é o primeiro da fila. A moça de óculos ocupa qual lugar? Essa mocinha que está com óculos aqui. Primeira, segunda, terceira, quarto lugar, a quarta posição. Então, vocês vão copiar essas perguntinhas e responder, tá? Seguida, escreva por extenso os números ordinais abaixo, seguindo o exemplo. Então, a professora colocou vários números aqui e vocês vão seguir o exemplo. O 31 é o 30º. O 32 em números ordinais vai ser o 32º. E o 36 vai ser o 36º. Se não lembrar, volta naquelas tabelinhas que vocês vão conseguir fazer. E aí vem as atividades da página 28. Continuando as atividades da página do livro, 28 vai dar continuação sobre a numeração ordinal, tá bom? É quase igual aos exercícios que nós fizemos no caderno. Também, qualquer dúvida, fala com a professora que nós estamos aqui para ajudar, ok?